Abra sua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 17. Amém? Amém? Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 17. Quem não achou, pode continuar procurando. Aqueles que já encontraram, convido a comigo fazer mais uma oração. Senhor, até aqui eu recebo as bênçãos desse culto, onde nós oramos e louvamos ao Senhor e ministramos a Santa Ceia do Senhor. Mas eu preciso fazer mais uma oração, e nesta oração eu peço ao Senhor que fale conosco, não aquilo que nós queremos ouvir, mas sim aquilo que nós precisamos escutar. Eu peço ao Senhor que fale de forma clara, concisa e poderosa, que o Senhor ensine, exorte e edifique, que nenhum de nós saia daqui como chegou, que todos nós saímos diferentes. Amém. Mateus 5:17, que diz: Não penseis que eu vim destruir a lei ou os profetas. Eu não vim para destruir, mas para cumprir. Porque na verdade vos digo, até que passem o céu e a terra, um jota ou um traço de letra não passará da lei, até que tudo seja cumprido. Portanto, qualquer que quebrar um destes mínimos mandamentos e assim ensinar aos homens, será chamado o menor no reino dos céus. Aquele, porém, que os praticar e ensinar, será chamado grande no reino dos céus. Porque eu vos digo que, se a vossa justiça não exceder a justiça dos escribas e fariseus, de modo algum entrareis no reino dos céus. Amém? Glória a Deus. Irmãos, essas são palavras do próprio Senhor Jesus em uma das suas pregações, em um dos seus ensinamentos. As pessoas que andavam à sua volta, as pessoas sentiam muita curiosidade a respeito de Jesus. Elas ouviam falar dos milagres, mas elas também ouviam muito bem falar das pregações, dos ensinamentos. Para o povo judeu, até os dias de hoje, o ensinamento da Torá, que é a Bíblia dos judeus, ele é muito interessante, ele é muito importante, se as pessoas se importam com esse ensinamento. E de tempo em tempo se levanta alguém que tem uma sabedoria adicional, uma sabedoria a mais a respeito desses ensinamentos. Muitas dessas pessoas se tornam rabinos, uma espécie de pastor no judaísmo. Mas o Senhor Jesus, ele ia muito mais além. Ele falava desta palavra, que nós vamos chamar de Torá, que é a Bíblia dos judeus, de uma forma muito mais profunda. E essa profundidade se dava pela percepção da prática dessa palavra. Porque nesse livro existem muitos mandamentos que são específicos, e eles têm por objetivo direcionar a vida daqueles que se interessam por essa lei. Só que a letra pela letra se torna muito difícil de ser colocado em prática. Então não era incomum naquela época, e até mesmo nos dias de hoje, quem se debruce sobre essa lei, sobre essa palavra, a ponto de decorá-la, a ponto de aprendê-la, a ponto de ser fluente nela, de saber seus detalhes, mas ficando longe de colocar essa lei e essas palavras em prática, porque é uma lei muito específica, que tem muitos detalhes. Só que o Senhor Jesus, desde o começo da sua vida, antes mesmo de começar o seu ministério, que vai começar no casamento, ele aparece na Bíblia com 12 anos e demonstrando conhecimento
para aqueles que eram mestres no templo, a ponto daquelas pessoas ficarem surpresas do tanto que um menino, uma criança com 12 anos de idade tinha tanto conhecimento. Então, antes mesmo do início do seu ministério, com 33 anos de idade, que era a maioridade daquela época, Jesus já demonstrava entendimento e conhecimento sobre essa lei, a lei que regia a forma como o povo judeu até os dias de hoje age e se comporta e tem as suas leis e os seus costumes e a sua vida. E o Senhor Jesus, como diferencial, trazia a aplicação dessa lei para além do seu conhecimento. Só que nós entendemos nos dias de hoje que o Senhor Jesus Cristo, Ele é o nosso Senhor, Ele é o nosso Deus. E a partir do Evangelho de Mateus, nós temos contada em 4 versões a mesma história, os Evangelhos, que é a história do Senhor Jesus. Depois dos Evangelhos, nós temos algumas cartas que foram escritas pelos discípulos que vão se transformar nos apóstolos de Jesus. Então todo o Novo Testamento, o mais recente Testamento, ele é acerca da pessoa do Senhor Jesus, que veio para a terra para pregar, mas pregar o quê? Aquilo que está escrito no Antigo. E o que está escrito no Antigo Testamento? Além das leis judaicas, nós temos os profetas. E o que esses profetas falam? Eles falam e eles pronunciam a respeito de um Messias, o Filho de Deus, que vai descer na terra e que vai salvar a humanidade. Então Jesus, ele é a personificação de uma profecia. Quando Gabriel desce na terra e ele anuncia para Maria que ela vai engravidar e dará à luz a um filho, e esse filho se chamará Jesus, e o seu nome também vai querer dizer: maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. O anjo vai lá, avisa José para não deixar Maria. E no dia que Jesus nasce, desce uma comitiva angelical que canta a seguinte canção: bendito seja Deus nas alturas, bendito seja Deus nas alturas, e toda a terra está cheia da sua glória. Isso significa a personificação de uma profecia antiga, mas que está estreitamente ligada a cada um de nós. Porque se qualquer um for um ser humano, tem parte nessa profecia, tem parte nessa herança. Nós não podemos confundir. Ela não é para um povo, ela veio para que através de um povo todos os povos tivessem conhecimento de que Jesus Cristo é o Senhor. Só que diante de quê? De qual é a questão que nos torna assenhorados do Senhor Jesus Cristo? O que torna Ele o nosso Deus? O que faz com que o Senhor Jesus Cristo seja o nosso Deus? Conhecimento e aplicação dos seus ensinamentos. Então, a partir do momento que ele, incorporado, começa a viver e colocar a lei em prática, ele torna essa aliança possível. Qual aliança? Todo aquele que viver como ele viveu é dele. Aleluia. Essa é a única condição. Porque está escrito: todo aquele que confessar que Jesus Cristo é o Senhor e crer, esse será o quê? Salvo. Quem crer e for batizado será salvo. E quem não crer já está condenado. Mas crer no quê? Que Jesus Cristo é o Senhor. Então, se eu acredito que Jesus Cristo é o Senhor, eu tenho que fazer alguma coisa a respeito da minha crença. E o que é isso que eu tenho que fazer? Eu tenho que colocar os ensinamentos dele em prática. E ele resumiu os seus ensinamentos, não porque eles são fáceis, mas porque ele os torna possíveis. E o Senhor nos deu tudo. Repita isso comigo: Deus, Jesus Cristo, me deu tudo. Me deu tudo o que eu preciso para fazer o que eu tenho que fazer. Então não diga que é difícil. Se preocupe se é ou não possível. O Senhor não nos fez para a facilidade,
Porque se ele tivesse nos feito para a facilidade, ele não nos teria dado tantos recursos. Alguém ouve o que eu prego? Existe um versículo na Bíblia que me traz muita reflexão e ele diz: a quem muito é dado, muito será cobrado. Alguém já ouviu essa palavra? Faz parte de um versículo, é um pedaço de um versículo. Mas todos nós recebemos muito. Se Ele nos desse algo a fazer que fosse fácil, Ele não nos teria dado pés, pernas e capacidade de caminhar. Não teria nos dado braços, mãos e tato. Não teria nos dado inteligência. Não nos teria dado sabedoria para relacionamento, para envolver mais pessoas em volta de um objetivo. Então nós reclamamos de dificuldades a respeito dos recursos que já nos foram dados. Nós não devemos reclamar da dificuldade, mas nós devemos abraçá-la, porque é através do enfrentamento das dificuldades que nós vamos trazer o reino de Deus para a terra, que nós vamos honrar a pessoa do Senhor Jesus Cristo, entendendo que Ele já nos deu condições de enfrentar as dificuldades que se apresentarem diante de nós. E se essas dificuldades quiserem dizer respeito à nossa morte, Ele nos deu a sua palavra. Ele não diz: aquele que perder a sua vida achará, e aquele que achar a sua vida perderá. O Senhor Jesus Cristo é aquele que aponta para a dificuldade, e Ele nos diz: você quer me seguir? Então você tem que ir naquela direção, na direção da dificuldade. Os ensinamentos do Senhor Jesus passam por frases que dizem respeito até mesmo a isso que eu vou falar agora. Aquele que quiser me seguir, tome a sua cruz e venha após mim. Existe um chamamento do Senhor Jesus para a minha e para a sua vida aqui nessa noite. Sabe qual é esse chamamento? Abrace as dificuldades da sua vida. Não reclame delas, não abandone elas, não delegue elas para as outras pessoas. Abrace as dificuldades da sua vida. Eu não estou falando para que você resolva os seus problemas, mas eu estou falando para que você abrace eles, porque eles são seus. Alguém ouve o que eu estou pregando? E não há matéria-prima melhor para que o Senhor Jesus realize milagres do que os problemas. Eu preciso repetir isso que eu disse para você, porque é muito importante. Talvez a principal, talvez a melhor matéria-prima que o Senhor use para construir bênçãos e vitórias, essa matéria-prima se chama problema. Porque ninguém pode ser curado se não estiver doente. Ninguém pode prosperar se não tiver experimentado a miséria. Ninguém pode ser liberto se não estiver endemoniado. Ninguém pode ser liberto se não estiver enfermo. Ninguém pode ser abençoado se não souber qual é o gosto da maldição. Imagine uma criança que nasceu em berço de ouro, que faz parte de uma minoria da sociedade. Imagina que essa criança não conhece a pobreza. Ela foi crescendo e ela nunca precisou ir até um bairro mais perigoso, um bairro mais distante. Essa criança nunca precisou ir até a periferia. Pelo contrário, ela viajou para o exterior, conheceu o melhor dessa terra. E um dia essa criança se tornou adulto. E agora eu trouxe essa reflexão e eu quero que você pense sobre isso que eu vou te falar. Será que essa criança se considera privilegiada? Será que ela se considera abençoada por ter nascido numa família rica e por ter tido tudo o que ela quis e aquilo que ela não quis?
Ou é muito mais fácil que essa criança olhe para a sua vida e sinta falta de alguma coisa, ou compare a vida dela com alguém que ela acha que tem mais que ela. Eu tenho algo para pregar para você aqui nessa noite. Conhecer as dificuldades dessa vida faz com que nós tenhamos desejo pelas coisas boas. Conhecer a luta faz com que nós desejemos a vitória. Conhecer o diabo, Satanás, a antiga serpente, faz com que nós tenhamos vontade e desejo e anseio por conhecer Jesus Cristo de Nazaré. Passar por humilhações faz com que nós desejamos ser exaltados. Enfrentar doenças e enfermidades faz com que nós venhamos para diante do altar pedir para sermos curados. Enfrentar guerras faz com que nós pedimos a Deus para que Ele nos dê paz. Enfrentar as lutas dessa terra e desse mundo faz com que nós venhamos a valorizar aquilo que o Senhor já nos deu por herança. Eu tenho algo para pregar para você aqui nessa noite. Abrace os seus problemas, abrace as suas dificuldades, porque eles e elas te aproximarão e farão com que você tome posse daquilo que o Senhor Jesus Cristo disse que é seu, em nome de Jesus. Quando eu digo abrace as suas dificuldades, eu estou dizendo para você: assuma o exemplo do Senhor Jesus. Às vezes a gente pergunta: por que Jesus morreu tão jovem? Porque para fazer o que Ele veio fazer, para falar as verdades que Ele ia falar, não ia demorar muito tempo para que alguém quisesse tirar a vida dele. Percebe? Como andar corretamente, falar corretamente, fazer o que precisa ser feito, levanta a ira espiritual e material, ou seja, a ira de demônios, mas também a ira de pessoas. Porque todas as vezes que você faz o que precisa ser feito, você está constrangendo as pessoas à sua volta, que poderiam fazer o bem, mas não fazem porque não querem. Eu quero trazer essa igreja, esse grupo, a uma reflexão essa noite. Você já parou para pensar como fazer o que é certo constrange a todos aqueles que deliberadamente não estão acertando? Irmãos, o Senhor Jesus Cristo, Ele foi morto, Ele foi assassinado, porque Ele pregava a verdade, porque Ele fazia milagres e porque Ele era santo. E tudo aquilo que é santo incomoda aquilo que é ímpio. Tudo aquilo que é bom incomoda. Os dois, irmão, o bem e o mal, eles não podem conviver no mesmo lugar. Para um chegar, o outro precisa sair. Poxa, todas as vezes que eu começo a trabalhar, que eu começo a me esforçar, parece que as pessoas se revoltam, parece que elas se levantam. Toda vez que eu tento orar, toda vez que eu tento jejuar, parece que se levanta alguém. Irmão, é claro! Esse é o maior e é o principal sinal de que você está fazendo o que precisa ser feito. Eu acho que todo mundo aqui já teve um emprego, já trabalhou em algum lugar. Você já parou? Você lembra do seu primeiro dia de trabalho, da primeira semana que você trabalhou naquela loja, naquela empresa, naquela casa de família? Que você estava feliz porque você tinha acabado de arrumar um emprego, então você chegou todo empolgado, querendo fazer tudo certinho, querendo bater a meta, querendo fazer as coisas rápido, e aí chegou alguém perto de você, pertinho do seu ouvido assim, bem escondido, e falou: ei, dá uma segurada aí, rapaz. Já aconteceu? Porque você vai começar a entregar muito, daqui a pouco vai vir o chefe e vai querer que todo mundo faça igual você. Mas a gente já não tem mais a empolgação do primeiro dia, nem da primeira semana. Dá uma segurada aí. Alguém aqui já passou por isso? Você estranhou ou não estranhou? Aí você falou assim: poxa, estou aqui querendo trabalhar, dar o meu melhor. Você, como é que fala? Passar da experiência,
E agora as pessoas estão bravas comigo, porque eu estou com vontade de trabalhar. Irmão, no mundo espiritual é do mesmo jeito. A gente conhece Jesus, a gente fala, agora eu vou abandonar os pecados, agora eu vou ser um bom empregado lá onde eu trabalho, eu vou ser um pai de família bom, eu vou ser uma mãe de família, eu vou cuidar dos meus filhos. O filho fala, vou honrar meus pais. Só que agora eu não estou falando de demônio, eu estou falando de pessoas. Porque lá no seu trabalho, quando você fala assim, ó, poxa, eu estou indo no meu casamento, a gente está indo junto para a igreja, a gente só brigava, mas Deus deu vitória, agora o casamento está uma bênção. Alguém vai chegar perto de você e falar, isso aí não vai durar não, rapaz. Sabe como que é vida de casar? Pode parar com isso daí. Não tem ninguém feliz não. Você chega com um carrinho melhor porque você trabalhou, você suou. Às vezes tem uma Bíblia. Alguém que já teve uma Bíblia da BV Financeira? Irmão, é mais grossa que essa daqui. Você fala assim, meus netos vão ter que pagar esses boletos. Aí você olha para o carro, você fica feliz, você até esconde a Bíblia. Toda vez que você olha para ela, dá vontade de chorar. Aí você chega, irmão, com aquele carrinho ali suado. E as pessoas ficam tristes. Você vê no semblante das pessoas, porque ele e não eu. Porque ela e não eu. Aí você olha assim e fala, mas fulano nem sabe. São 60 vezes que eu estou quase do lado devolver. E o nego está bravo com você, porque agora você, né, tem e ele não. Você está quase passando para o nome dele a dívida, para ver se ele alegra. Por que, igreja? Por que as pessoas não ficam felizes com a nossa melhora de vida? Porque a santidade constrange. Para você ter um casamento bom, para você ter, meu irmão, um nome limpo, nem que for para comprar as coisas parceladas, isso tudo é resultado de um bom relacionamento com Deus. Não é que Jesus vai fazer um pix na sua conta, mas é que seguir os mandamentos de Jesus vai te tornar uma pessoa organizada, livre de vício, livre de mentira, uma pessoa que sabe se cuidar porque você cuida do templo do Senhor, uma pessoa que sabe se relacionar porque eu tenho que tratar o próximo como a mim mesmo. Então se eu estou me tratando bem, eu vou tratar bem o meu irmão. E aí, meus irmãos, e aí, igreja, qual que é o resultado? A hora que eu for procurar emprego, eu vou conseguir, porque as pessoas vão olhar para mim e vão ver o Espírito Santo, vão falar, eu vou ter que contratar esse rapaz, eu vou ter que contratar essa moça, eu vou ter que colocar essa pessoa para dentro da minha empresa, porque tem Deus na vida dele. Aí a hora que você chegar lá, você vai começar a subir de cargo. Sabe por quê? Tudo que você vai fazer, você faz direito. Não importa se não tem ninguém olhando, não importa se não tem ninguém vendo, não importa se as pessoas vão ficar com raiva porque você está fazendo e elas não. E aí Deus começa a te abençoar. Mas aí eu tenho que te falar, quando você, aleluia, começa a trilhar o caminho da graça, você começa a constranger todo mundo que não tem Jesus. Sabe quantos amigos Jesus tinha? 12, que ele tirou do meio de 500, que ele tirou 70 e dos 70 ele tirou 12, que vão se tornar os apóstolos. Sabe o que aconteceu com os apóstolos? Foram todos assassinados pregando a palavra do Senhor Jesus, assim como Jesus. Só que eles não morreram fugindo como ratos com medo. Eles morreram corajosamente dizendo, vocês querem me matar? Podem me matar, mas eu não nego a palavra de Deus. Jesus Cristo é o único Deus. E se vocês quiserem me matar por causa disso, vocês vão ter que me matar. E é por causa do sangue do Senhor Jesus Cristo e do sangue dos apóstolos e do sangue dos primeiros cristãos que nós estamos aqui nessa noite pregando a palavra de Deus. Porque aqueles homens e aquelas mulheres abraçaram a sua dificuldade. Porque Jesus primeiramente deu-lhes o exemplo e eles seguiram esse exemplo. Qual que é o exemplo? Faça o que precisa ser feito.
Constranja as pessoas pelo seu amor, a missão, a tarefa que Deus te deu. Alguém aqui ouviu o que eu preguei agora? Deus te deu uma missão, Ele te deu uma tarefa, e você vai provar o seu amor a Cristo, amando a missão e a tarefa que Ele te deu. Não foi assim que Ele falou para Pedro? Ele perguntou: Pedro, tu me amas? E Pedro respondeu: eu te amo. Então o que Ele falou para Pedro? Apacenta as minhas ovelhas. Ou seja, ama aquilo que eu te dei para fazer. E o que Deus te deu para fazer? Ele te deu um emprego, Ele te deu uma família, Ele te deu uma igreja, um grupo para você vir e poder adorar a Deus. E o que você está fazendo com aquilo que Deus te deu? Tem gente que quando chegar em casa vai ter um cachorrinho lá te esperando, abanando o rabinho. Foi Deus que te deu, ele é seu, você está cuidando direito dele. Aquela casa simples, que às vezes você tem até vergonha de receber alguém. Irmãos, Deus não vê como o homem vê, Ele está atento ao coração. O Senhor me mostra pessoas aqui que têm vergonha de receber as pessoas na tua casa. Mas o Senhor manda que eu te diga aqui nessa noite: é pouco, é simples, mas eu coloquei na sua mão. E se você for fiel sobre o pouco, sobre o muito te colocarei, diz o Senhor. Aleluia. Se orgulhe daquilo que eu te dei, mesmo sendo pouco, porque eu quero te dar muito. Honre o pouco que Deus te deu, e Ele é fiel para te recompensar com muito. Eu estou pregando para a igreja e eu vejo uma casa muito simples, mas muito limpa, muito organizada. E o Senhor está dizendo: ame aquilo que eu coloquei nas suas mãos. Me veja. Alguém aqui está ouvindo o que eu estou pregando? Me veja nas pequenas coisas, porque eu quero te dar as grandes. Quem recebe essa palavra? Isso que é abraçar a sua dificuldade. Às vezes é difícil morar numa vizinhança barulhenta, numa vizinhança que não tem nada a ver com Jesus, que fica ouvindo aquelas músicas constrangedoras, mas o Senhor te colocou lá, porque através de ver Jesus na sua vida, aquelas almas serão salvas por amor a Cristo. E não é porque você vai bater na porta de alguém e incomodar alguém para pregar, não. É porque você tem uma vida com Deus, e o exemplo, ele fala mais do que a palavra dita. Quem aqui ouviu o que eu preguei agora? Porque a palavra convence, mas o exemplo arrasta. Eu quero finalizar essa pregação nessa noite com essa mensagem que nós compartilhamos aqui no Evangelho de Mateus, onde Jesus ensina e explica sobre a lei. Abrace as suas dificuldades, sejam elas qual forem. O seu trabalho é difícil, abrace ele, fale: foi isso que Deus me deu, e Deus vai ser exaltado, Jesus vai ser exaltado na minha vida através desse trabalho difícil. Quem aqui está ouvindo essa pregação? Tem gente aqui que trabalha arriscando a própria vida. O Senhor está dizendo: entenda que eu serei honrado na sua vida através dessa dificuldade. Quem recebe, toma posse. Tem gente que trabalha aqui, meu irmão, passando muita tristeza, muita angústia. Se você crê, eu serei honrado na sua vida através deste trabalho. Tem gente que mora aqui em vizinhança, aqui, meu irmão, só Deus. Se você crê, eu vou ser honrado na tua vida. Ei, tem gente aqui que os teus filhos, a palavra diz assim: honra teu pai e tua mãe. Teus filhos fazem qualquer coisa, menos te honrar. O Senhor está dizendo: eu serei exaltado na tua vida, mas abrace essa dificuldade. Ah, mas o meu pai não me honra, a minha mãe não me honra. Se você tem Jesus,
você vai honrar a eles como se eles te honrassem. Quantos aqui ouvem essa palavra? Mas os meus filhos não me honram. Mas se você tem Jesus, você vai agir como eles te honrassem. Eu não tenho o emprego que eu sonho, mas você vai trabalhar lá como se você trabalhasse no emprego que você sonha, porque você tem Jesus. E se eu tenho Jesus, eu tenho fé. E a fé é o firme fundamento das coisas que não se veem e a certeza das coisas que se esperam. Então eu começo a agir como aquilo que eu quero já existir, e Deus traz à existência aquilo que não existe. E daqui a pouco a tua casa está abençoada. Daqui a pouco o teu celeiro está cheio. Daqui a pouco o diabo perde o endereço da tua vida, porque primeiro você precisa plantar, mas aquele que garante a colheita está dizendo: plante, porque eu vou fazer brotar, eu vou fazer acontecer na tua vida. Quem recebe diz amém? Amém. Eu te convido a ficar de pé. Irmãos, esse foi um culto muito abençoado. Eu creio que pessoas estão levando a sua vitória para casa. Não deixe que o diabo te roube durante essa semana. Às vezes por causa de uma briga, de uma contenda, às vezes por causa de uma provocação, às vezes por causa de um descuido nosso, a gente deixa de aproveitar aquilo que o Senhor está nos dando aqui e agora. Hoje Deus está te dando a certeza da tua vitória. Deus está te dando a certeza que se você fizer o certo, Ele estará te vendo e Ele vai te honrar. Não deixe nada fazer você perder aquilo que o Senhor te deu hoje. Amém? Eu quero orar por você. Estenda suas mãos na posição de receber. Senhor Jesus, aqui estão os teus filhos. Eu tenho certeza que essas pessoas vão conseguir. Eu tenho certeza, meu Deus, que elas vão lutar, porque o conseguir não é elas, mas o lutar é delas. O lutar é nosso. Nós vamos lutar e o Senhor Jesus vai garantir que nós vamos conseguir, em nome de Jesus. Nós vamos vencer a batalha que está à frente, seja profissional, espiritual, física, familiar, financeira. Eu não sei aonde está a batalha espiritual, mas o Senhor está colocando uma espada na mão de cada um aqui nessa noite. E aquele que tiver coragem, aquele que tiver vontade, aquele que não aguenta mais a vida de derrota e de humilhação, estes vão se levantar, vão desembanhar essa espada que o Senhor está entregando e vão lutar com as armas do Espírito, vão dar frutos, meu Deus, e não demora muitos dias sem que essa guerra traga como resultado a paz e a vitória que o Senhor nos tem prometido, em nome de Jesus. Quem crer diz amém? Amém. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Mas graças a Deus que nos dá a vitória, por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, vencemos em Jesus. Amém. Não saia sem se despedir do seu irmão. Vá em paz.